Eu não sei se o microfone tá pegando bem, se tá alto, se tá muito ruim o som, mas vai ficar assim mesmo porque não tem o que fazer, beleza? Mercado caindo violentamente ainda. Nós temos S&P 500 confirmando o pivô de baixa abaixo da média 8 semanal ainda. E eu trouxe alguns pensamentos, reflexões ontem de noite em todas as minhas mídias sociais. Como eu tô fazendo assim, tô tentando quebrar um galho, né? A gente vai ver se a gente consegue. E legal que toda vez que eu viajo acontece algum evento muito forte e inesperado. Eu achei que essa semana ia ser uma semana calma, mas assim que eu peguei a estrada no sábado, as coisas começaram a ficar bastante complicadas. Muito bem, senhores. Então vamos falar um pouquinho sobre as notícias. O mercado de criptomoedas ainda subiu bastante agora no domingo. Resistência majoritária $22.800. O Bitcoin agora se encontra em 22.114 dólares. Ethereum $1.581, ou seja, não passaram resistências principais importantes, né? A USDC Coin perdeu a PEG, né, recentemente, porque desde que a Circle, né, que é a empresa que emite o token USD Coin, admitiu que não estava conseguindo fazer um saque de 3,3 bilhões de dólares, porque ela tinha esse capital dentro do banco da Silicon Valley e ela está conseguindo fazer essa recuperação do valor 1 para 1, porque ontem a, a presidente do Tesouro americano, a Janet Yellen, aquela senhora, né, e o presidente do Federal Reserve, do Banco Central Americano, os dois mais poderosos que definem toda a política monetária que afeta todos os mercados voláteis, como o mercado de cripto e o mercado de ações, por exemplo. Eles prometeram honrar com os compromissos no dia 13, ou seja, hoje, que até hoje, no dia 13, todo mundo que era cliente do banco do Silicon Valley, né, Bank, que quebrou, eles vão honrar os depósitos para esses clientes. Então, um desses clientes era a Circle, né? E a Circle, então, não tinha, tinha afetado um pouco o seu balanço, porque a stablecoin ela funciona da seguinte maneira: ela possui reservas financeiras e essas reservas financeiras asseguram que o token tem a paridade de $1. Por conta de 3,3 bilhões dessas reservas estarem sendo afetadas diretamente pela quebra daquele banco, né, que era um banco voltado principalmente para startups. E quando a gente fala de stablecoins, nós estamos falando de empresas e startups que detêm então reservas, e basicamente é isso, tá? Significa, por exemplo, que a Tether é superior ao USDC Coin? Não. Por quê? Porque a Tether ela esconde mais o jogo que a Circle. A Circle é mais transparente, né? Então a Circle veio a público falar que não estava conseguindo resgatar 3,3 bilhões de dólares. Eu já venho falando que quando acontece o bear market, ele é muito mais assustador do que as pessoas esperam, porque acontece insolvência em todos os lugares. E o próprio mercado cripto, todas as stablecoins, elas fazem parte de startups, tá? Então são empresas pequenas. Claro, a Circle já não é tão pequena assim, já tem uma quantidade muito grande de dólares, né, investidas, mas vocês podem ver que apenas 3,3 bilhões já causou a queda aí de 12% no valor da USD Coin temporariamente. Como veio o Tesouro Americano mediar a situação e prometer ajuda financeira para esses clientes, esses antigos clientes, e também prometer um novo plano de empréstimo entre bancos, né? A gente vê que eles estão tentando, de alguma forma, equilibrar a situação. Mas eu acho que ainda vai dar uma quebradeira fodida, tá, pessoal? Então esperem por dias piores. Bom, e esse medo, essa angústia que dá na gente, né? Porque também eu fiquei preocupado, porque eu também tenho token USDC, eu também tenho token DAI, eu também tenho token Tether.
Então, quando eu travo dentro do mercado cripto, a minha preocupação é justamente, sempre foi isso, né? As stablecoins, elas não terem lastro para a manutenção dos dólares um para um de forma real. Por quê? Porque eles aceitam depósitos, eles aceitam outros tipos de ativos de menos risco, mas que possuem risco, como tesouros, por exemplo, né? Tesouro americano e tudo mais, que asseguram possivelmente uma perda temporária do lastro dessas stablecoins. E todas as stablecoins, elas passam pelo mesmo problema. Todas. Não tem nenhuma hoje. Não existe, pessoal, nenhum tipo de stablecoin que vai te trazer segurança 100%, que vai te deixar tranquilo como se você tivesse um dólar. Se você quer ter dólar, você supostamente terá que ter dólar dentro da tua conta no banco, tá? Por isso que é interessante ter uma conta internacional, tipo a Avenue, assim, por exemplo, ou a Nomad, né? Bom, senhores, então o presidente Biden vai falar, está prestes a falar sobre o sistema bancário, depois da quebradeira aí da Silicon Valley Bank, né? Então a gente tem aí uma questão que ele, na verdade, está vindo a público tentar remediar o que vai ser inevitável, tá, pessoal? Como o mercado estava acostumado há 12 anos a lidar com taxas de juros bem baixas, a níveis bem baratos, e nós temos agora uma condição de apertamento quantitativo, que é um cenário inédito para muitas empresas que surgiram e cresceram violentamente nos últimos 12 anos, a gente vai ver que uma coisa está ligada à outra. Então, o que eles vão fazer ou tentar fazer, pelo que eu estou entendendo, né? Para não dar um colapso generalizado, que na minha opinião é inevitável, eles só vão empurrar com a barriga mais para frente isso, mas para mim isso aqui, o que está acontecendo é inevitável, já era esperado, eu já esperava por isso, tá? O meu único receio é quais são as empresas que vão ser afetadas, quais são as stablecoins que vão conseguir sobreviver a esse tipo de recessão, porque a gente nunca lidou com o mercado cripto em um cenário de recessão como este. Lembrando que o Bitcoin ele surgiu depois da recessão de 2008, da grande crise de 2008. Então a gente não tinha Bitcoin até lá. Então a gente nunca viu o Bitcoin dentro de um contexto de crise. Como eu acredito que vai acontecer uma queda muito forte ainda, eu acredito em Bitcoin a 12 mil dólares ainda esse ano, tá? E sobre o mercado subir, depois no gráfico a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Beleza? Então, o STC ela perdeu a paridade semana passada, justamente por ela ser transparente. Eles avisaram que eles tinham reservas na Silicon Valley Bank, que gerou o pânico no mercado. Muita gente começou a trocar o SDC por SDT. Muita gente começou a aceitar prejuízo de 15%, 12%, porque quem trocou o SDC a 85 centavos por Tether a $1, perdeu 15% do patrimônio, tá? Então esse tipo de movimentação, e aí as pessoas assim, elas correm pro Tether. Só que o Tether, ele oculta mais ainda, ele tem menos transparência que a Circle. Então o pessoal corre do incerto para o incerto, né? Do incerto para o mais incerto ainda. Então, cara, não adianta tu ficar fazendo loucuragem com o teu capital. Eu não fiz nada. Eu ainda tenho Tether, ainda tenho SDC e ainda tenho DAI. Eu não fiquei trocando o SDC por Tether porque eu já vi esse tipo de DPEG acontecer em 2018 com o Tether, tá? Então não era novidade para mim esse tipo de movimento acontecer. Se você pegar o gráfico das stablecoins e comparar entre elas, você vai ver que em outros eventos elas têm temporariamente um período de queda e descolamento do dólar, porque acontece muitos problemas de alavancagem. Excesso de alavancagem causa justamente esse ruído, né? Mas o importante é entender que a Circle ela tem bastante nome no mercado, dificilmente ela vai quebrar assim, porque isso foi uma parte só dos depósitos e supostamente o governo americano e o tesouro americano vão dar liquidez e dar imprimir dólares para pagar e conseguir fazer com que a USDC não quebre e outras empresas e outros bancos também, tá?
Então, os eventos aí que podem ferrar aí com o mercado cripto essa semana, a gente vai ter os dados de inflação ainda essa semana. Acho que é o CPI. O core, né? Então, mesmo com essa alta de agora, a gente tem que tomar alguns cuidados, algumas considerações, a gente vai falar nos gráficos. Beleza? A maioria das stablecoins, então, já se recuperaram a sua PEG. A dominância do Tether aumentou para 58%. Só que tem um detalhe, né, pessoal? Isso é um comportamento do que as pessoas não entendem o que elas estão investindo, porque as pessoas que trocaram o SDC por Tether fizeram uma cagada astronômica. Além de aceitarem um prejuízo de 15%, muita gente que fez a arbitragem entre essas dois tokens acabou fazendo bastante capital no final de semana, tá? Não foi o meu caso porque eu não estava na frente do computador, não estava conectado o tempo todo no mercado, estava aproveitando a vida e basicamente é isso, tá? Então, basicamente, todas elas aí, inclusive o DAI, né? O DAI também perdeu temporariamente a pega, o SDC perdeu mais ainda. Por que o DAI perdeu, mas não perdeu tanto quanto o SDC? Porque o DAI, ele tem muito SDC como reserva de colateral lá na MakerDAO, e ele funciona através de um sistema de colateralização com outras stablecoins. Então, se uma das stablecoins afeta, né, seja Tether ou seja afetado o SDC, ela cai. A outra que também caiu um pouquinho foi a GUSD, e a BUSD subiu um pouquinho, porque muita gente caiu primeiro, depois ela subiu. Tem muita gente da Binance que gosta mais do token BUSD. Para mim é a mesma coisa, tá, pessoal? Não muda nada. São stablecoins. E inclusive ainda acho a USDC a mais segura por enquanto, tá? Porque pelo menos ela é transparente. A Tether não teve nenhum tipo de impacto porque os caras a Tether nunca vai admitir, a Bitfinex nunca vai admitir que eles estão insolventes. Então, se eles não falaram nada, não teve por que as pessoas saírem trocando o Tether por outra stablecoin. Mas não adianta. É uma corrida, é que nem um cachorro correndo atrás do próprio rabo. A única forma segura mesmo de você proteger o seu capital seria você dolarizar e deixar na sua conta bancária da vida aí, tipo uma Avenue da vida, onde você teria um fundo garantidor de crédito, digamos assim, tá? Bom, senhores, então eu não me assustei, eu já tinha visto esse tipo de fenômeno acontecer, não acreditava que a Circle ia passar pelo mesmo problema da Luna, e muito porque ela tem conexão direta com o governo americano, e eu achava realmente que o governo americano ia dar um jeito de imprimir dólares para manutenção dessas stablecoins, porque eles já afirmaram que as stablecoins elas têm um papel importantíssimo hoje na economia americana. Bom, senhores, então, os Estados Unidos anunciando o resgate aí dos clientes do banco esse, né, que quebrou na semana passada. Então, foi o primeiro banco daqueles que eu acredito que vai quebrar mais bancos, tá? Acredito que vai ter mais quebradeira de banco aí. E para mim, o mais importante é ver o que o gráfico está dizendo. Porque as notícias, elas vão te mentir, mas o gráfico não mente, né? Então, o gráfico, cara, não tem conversa, tá? Quando tá fazendo topos e fundos descendentes no S&P 500, e ameaçando perder os 3.800, lembrando que eu falei para vocês que o suporte de curto prazo mais perigoso de todos a ser perdido é os 3.800. Se a gente perder os 3.800, a gente vai lá para os 3.200 no S&P 500. Criptos, no geral, vão derreter até o inferno nessa condição, tá? Então, por mais que a gente possa ter uma impressão de dólares que cause uma impulsão de preço de alta e o smart money conseguisse se beneficiar com uma possível alta, a gente tem que ter um pouquinho de calma e paciência com os eventos que estão acontecendo. Diversificação para se proteger o patrimônio, né, cara? Real, dólar, dentro do teu banco, dentro do banco mesmo. Ou você ficar exposto em Bitcoin, mesmo no preços atuais. Só que o Bitcoin pode cair até o inferno. Então a gente não teria uma proteção assim de uma queda, não tem aonde escapar 100%, né? Para escapar 100% só comprando dólar, que é a maior moeda do mundo, a moeda mais utilizada, em que períodos de queda forte a recessão é essa. A recessão é isso aí mesmo, tá? Não é brincadeira de criança. Bom, gráfico diário do Bitcoin, então,
eu falei para o pessoal não shortar aquela barra de sexta-feira. Na verdade, quem shortou se fudeu, né? A de quinta-feira, aliás. Então eu falava, ó, não short esta barra, não short essa barra, tá? Por mais que tenha se iniciado uma forte queda, não short essa barra porque nós precisamos de uma barra de confirmação de baixa. O mercado ontem subiu muito forte, justamente porque muitos investidores no mundo todo começaram a especular que na próxima reunião do Banco Central americano eles não vão elevar a taxa de juros ao nível prometido de 50 pontos base novamente, que talvez se manteria em 25 ou que nem teria uma alta a mais. Então nós estamos entre o céu e o inferno, tá? Eu vou fazer o trade desta barra aqui, essa barra de hoje aqui, tá? Então entre hoje e amanhã a gente vai ver se a gente vai engolir essa barra. Se a gente amanhã, depois dos dados econômicos, tiver uma forte alta, eu vou entrar comprado 100% em criptos, especulando uma alta até o smart money superior, tá? Então o meu trade vai ser esse daqui. Se amanhã tiver uma barra de alta ou uma barra que rompa os 22.800 que eu falei que era a principal resistência, eu entro comprado 100% em criptomoedas, tá? E aí eu vou diversificar em algumas altcoins, porque daí isso significa que o governo americano vai imprimir dólares temporariamente para empurrar esse problema mais para frente. A gente vai poder ter mais um trimestre de alta, repetindo 2019, né? Então, é o primeiro semestre de um semestre de alta forte. O movimento de alta seria mais ou menos o tamanho dessa onda anterior aqui. Então, essa onda anterior, ela seria provavelmente repetida no próximo movimento de alta, justamente na região do próximo Smart Money. Lembrando que dia 30 tem o vencimento dos contratos futuros da CME. Então, a gente pode ter uma busca de liquidez dos apostadores de baixa que entraram shortados nessa barra, coisa que eu expliquei. Muita gente já foi shortada, na verdade, né? Eu espero que os meus seguidores, ninguém tenha feito short, porque eu falei enfaticamente isso na sexta-feira e na quinta-feira. Não short a barra, porque era uma retração de Fibonacci. Então ela bateu retração de Fibonacci com essa recuperação, né? Basicamente ela bateu retração de Fibonacci e está ameaçando voltar a subir forte, tá? Então, se a gente tiver a confirmação de alta amanhã ou ao longo dessa semana, nos próximas... Ou seja, cara, rompeu os 22.800 dólares no Bitcoin, se manteve acima disso durante um dia, é a entrada de alta, altcoins vão subir violentamente, tá? Então, nessa situação, eu entrarei. Mas nós temos o oposto também, tá? Que é ainda a minha vertente mais forte, que é basicamente fazer o pullback, testar suporte, para o preço continuar caindo. Então, o meu viés ainda é baixista. Eu ainda acredito mais em queda do que em alta nesse momento. Eu acho que vai ter uma grande quebradeira ainda. Não sei se vai ser agora esse mês, não sei se vai ser no próximo mês de abril, se vai ser junho ou julho. Enfim, minha expectativa é que o mercado caia forte, caia até os 12 mil dólares no caso do Bitcoin, Ethereum caia até os 800 dólares mais uma vez, tá? E aí esse movimento de alta aqui, então se a gente tiver uma barra vermelha com uma sombra na média 8 semanal, então ao invés da barra verde for uma barra vermelha ao longo dessa semana, eu vou ficar de fora do mercado, inclusive vou acreditar que o mercado vai derreter violentamente, acompanhando o S&P 500 que já está derretendo, tá? Então eu vou acompanhar também os títulos do Tesouro Americano. O que vai acontecer? Por que eu acho que vai acontecer esse derretimento muito forte, tá, pessoal? Não só de criptos, como do mercado de ações. Então, por que eu estou com o viés mais baixista? Porque esses bancos que estão insolventes, percebendo o que está acontecendo já com a quebradeira dos bancos, né? Os bancos maiores, eles vão começar a se desfazer de todos os seus papéis. Então, eles vão vender, se eles venderem os papéis de ações, criptos, as suas posições para não ficarem insolventes e ficarem dolarizados,
o dólar vai subir, vai se valorizar, os bancos vão liquidar suas posições em vários mercados de risco para não ficarem insolventes e não quebrarem, tá? Então, pode ser que isso aconteça já ao longo dessa semana, mas pode ser que seja lá para frente, junho e julho, tá? Conforme eu comentei com vocês, ainda nós temos um Smart Money aberto na região dos 28 a 32 mil, 29 a 32 mil, que seja no caso do Bitcoin. E no Ethereum, em 2.000 a 2.200, nós também temos um Smart Money aberto. Então, a gente está entre literalmente entre o céu e o inferno agora. Essa é a barra semanal, essa barra no gráfico diário aí. Ela vai me dizer se realmente a gente vai ver um rally de alta de novo de 3 meses, com lateralidade futura e queda lá mais para frente, junho e julho queda, tá? Ou se a queda já vai começar agora, ao longo dessa semana. Olhando o comportamento de gráfico, apenas gráfico, eu espero queda, tá? Então, essa segunda opção, né, porque isso aqui, na minha opinião, é uma tentativa do mercado fazer o rally de alta, mas tá com cara de pivô de baixa isso aqui. Então, isso aqui anunciaria uma semana de confirmação de baixa. Então, se essa semana fechar com os preços próximos aí à entrada dessa barra, ou seja, 20.800, e a gente não superar os 22.800 e fechar a semana próxima dos 20.800, é queda. E aí eu entro vendido e fico vendido 100% fora do mercado. Então eu estou numa condição ou de entrar 100% ou de ficar lá vendido 100%, tá? Por enquanto ainda estou na relação 80% de fora do mercado, 20% exposto no mercado. Se tiver um pouco de alta ainda por próximo Smart Money eu vou coletar uma alta, mas eu, como estou com viés mais baixista, eu sigo ainda protegendo o patrimônio a relação 80-20, beleza? Tudo pode mudar a partir dessa semana, dependendo dos dados de amanhã, dependendo do que o presidente dos Estados Unidos for falar. Se eles ligarem as impressoras temporariamente, eu vou entrar 100% comprado em cripto, porque daí a gente vai ser levado lá para o próximo Smart Money em 3 meses, tá? Bom, então nós temos aí muita coisa para ver ao longo dessa semana, volatilidade muito prometida para essa semana, tá? Aqui está o meu limite de decisão. A entrada dessa barra, então, 20.800 a entrada dessa barra aqui é a decisão em que eu vou ficar 100% fora do mercado. Se a gente perder esta linha pontilhada aqui, vou vender daí inclusive os 20% que eu estava exposto no mercado, tá? Aqui nessa posição. Se a gente romper a linha pontilhada superior e se manter acima dela, né, superar os 22.800, aí eu vou acreditar em alta, vou apostar em alta. O mercado, acredito que ele vai entregar até os 29, 30 mil, porque ele desqualificaria a tendência de baixo. Nós estamos na seguinte situação, tá, pessoal? Se eu inverti aqui o mercado de cabeça para baixo, o preço, né? Então ele está fazendo o quê? O pivô de baixa ainda, tá? Se ele vir para ameaçar, então, perder os 20.800, pode ficar vendido que o mercado vai derreter até os 12 mil ao longo dos próximos 3 meses. Se ele conseguir superar essa região e inverter, fazer uma reversão majoritária de tendência, a gente vai ter uma tendência de médio prazo, mais 3 meses de alta, então provavelmente completando 6 meses de alta. Então a gente está literalmente esperando para ver o que ele vai fazer agora. Essa é uma condição a mais difícil de todas, quando o mercado volta para testar a resistência perdida como suporte ou suporte como resistência, porque é nesse momento que todo mundo fica sem saber o que fazer e justamente porque ninguém sabe o que fazer, né? Que se os caras forem imprimir dinheiro, o mercado vai subir. Se o governo americano for ajudar e realmente imprimir dinheiro para pagar os clientes lá do banco fudido para não causar uma quebradeira generalizada, é alta infinita. Porém, o que mais está mexendo comigo é justamente o S&P 500, tá? Então o S&P 500 é o gráfico que eu mais vou ficar de olho ao longo dessa semana, porque enquanto ele está fazendo queda forte, eu não vejo por que não focar em proteção patrimonial, porque está bem
claro, pessoal, está bem claro na minha cabeça que ele produziu um topo duplo com um bull trap aqui e que ele vai perder esse suporte aqui e vai levar nós lá nos 2.800, que é o fundo na minha opinião, o fundo da depressão dessa queda, dessa recessão. Então, acho que nós vamos ir lá para as linhas pontilhadas. Para mim, isso aqui está muito, muito claro que é um topo duplo. E um topo duplo é queda forte e comportamento do quê? Dos banqueiros fecharem posição dos seus clientes, vender ações, as ações vão derreter a níveis cavalares, dólares vão ser enxugados do mercado. Lembre-se que em 12 de março de 2020, no Covidão, foi a grande queda, então março tende a ser um mês muito apocalíptico também. Então nós temos historicamente SP500 abaixo da média 8 semanal. Ontem Bitcoin ameaçou rompeu a média 8 semanal, mas não conseguiu superar a resistência, que para mim é importantíssima que ela consiga romper, que é os 22.800 dólares. Bitcoin se mantendo acima dos 22.800 dólares, conseguindo se manter um dia fechado acima dela, vale a pena entrar e acreditar em alta forte, tá? Então, se o governo americano imprimir, vamos ver. Bom, o pessoal tá falando, então vai subir. Calma, porque amanhã, hoje pode subir ainda, hoje pode subir. Lembre-se que eu venho falando, precisa superar os 22.800 e se manter acima. O IPC amanhã, se ele vir acima do esperado, a queda no Bitcoin vai voltar a cair. Então, os dados econômicos amanhã eles vão ser fundamentais para a gente saber se vai para o céu ou para o inferno. Na minha opinião, nós vamos para o inferno. Nós vamos cair forte. Mas, como eu não sou dono da verdade, não tenho poder de controlar o planeta, nem as decisões dos mais ricos dos Estados Unidos, né? A presidente do Tesouro, aquela velha, a Janet Yellen, e o Jerome Powell, eu preciso reagir ao que está acontecendo. Então, nesse momento, se o pivô de baixa do Bitcoin se confirmar, eu vou ficar 100% fora do mercado cripto, dolarizado, e em USDC, DAI e USDT, e mesmo assim pode acontecer uma DPEG, tá? E outra coisa importante que eu preciso comentar com vocês é... isso é muito importante, tá, pessoal? Dependendo dos dados de inflação amanhã, se eles virem muito acima do esperado, a gente vai ter uma queda violentíssima, tá? Que pode trazer até o rompimento do suporte do S&P 500. E aí vocês vão ver uma corrida por dólar violenta, semelhante ao que aconteceu com o Covid, tá? Então eu já deixei algumas posições em dólar posicionadas caso o pior aconteça. Se as ordens passivas não forem necessárias, eu fecho as ordens passivas, compradoras de fundo, né, que é o próximo fundo que eu acredito que vai segurar, e depois eu entro, tá? E se precisar entrar no meio da semana, 100% comprado, eu vou entrar também, se os dados de inflação virem controlados e arrefecidos. Vamos ver. Tô bastante preocupado com o movimento, porque eu não sei se o mercado cripto vai conseguir sobreviver a essa próxima recessão, tá? Eu tenho certeza que a gente vai ter queda e recessão. Eu tenho certeza disso, já está acontecendo, na verdade. Eu já venho falando isso desde o ano passado, que eu já acreditava no movimento de recessão, né? Você sabe que eu estou bastante urso no último ano. E acredito que a quebradeira, a recessão é inevitável. Inevitável. Eu não acredito que eles vão ligar a impressora agora. Se eles começarem a ligar a impressora agora e manter a alta infinita, a inflação vai ficar muito descontrolada. Não faz sentido isso. Eles iriam contra o objetivo deles. E, na verdade, todo esse movimento que está acontecendo eu já estava esperando há muito tempo. Então, eu já acreditava nessa queda forte, por isso que eu tenho um pouco de dólar também fora do mercado cripto, né? Mas eu estou bem protegido, tentando me proteger de todas as formas possíveis. E basicamente é isso. Beleza? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Basicamente é isso.
E basicamente a queda infinita por enquanto. Só vai mudar ao longo dessa semana se a gente passar dos $22.800, conseguir a manutenção acima disso. E se os dados econômicos vierem a favor, né? Não só dados econômicos, mas as notícias americanas dos mais ricos, das pessoas que mais detêm poder, capital e decisões monetárias sobre o mundo inteiro, que é a Janet Yellen e o Jerome Powell. Se eles de fato ligarem a impressora essa semana, vocês podem comprar cripto e ficar segurando. Por enquanto, eu acho ainda cedo demais, porque nós estamos fazendo um pivô, não superou ainda os $22.800, que é um suporte, que é uma resistência extremamente importante para nos dar segurança de um novo rally de alta. Então, por enquanto, sigo de fora, majoritariamente 80% de fora, 20% dentro do mercado, aguardando a decisão do Fed, decisão dos grandes e dos poderosos lá. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Desculpa aí a iluminação, o som, não sei se está ideal. Não estou conseguindo ouvir se está bom o som, mas espero que vocês tenham gostado. Se o mercado trouxer baixa, aí eu vou entrar a favor da baixa, ficar 100% dolarizado mesmo e foda-se, né? Vender inclusive os 20% que eu estou exposto. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Tamo junto e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.